Vem o Petersen, perna direita, a batida, pegou! Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no Punhado de Prosas, episódio número 50, número emblemático pra gente, viu? O futebol volta a ser o assunto central e trarei aqui um tema que gera calorosos debates nos programas de TV, rádio, canais de YouTube e, que foi o nosso caso, conversas de grupo de WhatsApp. E envolve os goleiros. Nos últimos 30 anos, quais foram os melhores goleiros da posição? Qual seria o seu top 10? Nesse episódio traremos o resultado da lista dos ouvintes que nos enviaram pelo Instagram. Polêmica à vista. Você considera os goleiros que jogam no futebol europeu superestimados? Mas para tratar dessa temática, tenho a honra de receber um grande profissional do jornalismo esportivo, Luiz Martini, que foi comentarista de esportes da Rádio Alvorada, setorista do Atlético Mineiro no site Super Esportes, foi produtor de conteúdo do Globo Esporte, setorista do Cruzeiro no Globoesporte.com e depois editor de conteúdo no Grupo Globo. Atualmente, Luiz atua na comunicação corporativa da Anglo American, um forte player da mineração mundial. Luiz Martini, chega pra cá, seja bem-vindo, é um enorme prazer contar com você aqui no Punhado de Prosas e gostaria que você iniciasse nossa resenha falando um pouquinho sobre a árdua missão dos goleiros. Oi, Léo. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer participar dessa gravação do Punhado de Prosas, tenho acompanhado sempre, então um trabalho bem legal, parabéns. E falar um pouquinho dessa posição de goleiro, né? Eu que fui um goleiro amador, joguei por muito tempo, seja futsal, às vezes futebol de campo, mais o futsal. É uma posição que realmente assim, foi a que eu mais joguei, né? Embora nas peladas às vezes você tem aquela mania de ir para a linha, mas no gol que era o meu ponto forte. E essa posição, falando em termos de futebol profissional, ela mudou bastante, né, no decorrer dos últimos anos, essa necessidade de o goleiro participar realmente do início da jogada, uma construção coletiva, reposição de bola, saída do gol. O goleiro mudou muito aquela percepção de ser apenas um defensor debaixo das traves ali. Ele teve que ampliar, né, principalmente os goleiros que tinham essa facilidade, receber uma valorização. Eu acho que o Manuel Neuer, do Bayern de Munique, é o principal exemplo dessa ampliação, embora outros goleiros tenham passado antes já com uma questão de habilidade com os pés destacada, o próprio Chilavert, o Rogério Ceni, mas eles tinham uma habilidade em cobranças de falta, às vezes um lançamento, e o Neuer ele uniu essa questão de ter o bom passe com uma saída mesmo do gol para cobertura, uma participação maior na saída de bola, na reposição. Então, ele uniu essas características e teve uma ampliação, e outros goleiros hoje têm trabalhado com isso. Nós temos um exemplo aqui em Minas do Sampaoli exigir essa questão para o goleiro do Atlético, que hoje é o Rafael, ex-Cruzeiro, e no Brasil, alguns goleiros assim ficaram às vezes contabilizados por até saberem jogar com os pés, mas às vezes terem deficiência debaixo da trave, que também não resolve, que a principal função ainda é defender, passar essa segurança. Outros eram muito bons debaixo da trave, mas não tinham habilidade com os pés, como exemplo o Dida, que foi um monstro debaixo da trave, mas que tinha dificuldade para sair do gol, para sair jogando principalmente. Então é um prazer participar e poder falar um pouquinho mais sobre essa posição tão importante e essencial para formar times vitoriosos no futebol. Pessoal, só para esclarecer, o Luiz ele tem muita propriedade para falar sobre goleiros. Primeiro porque é um profissional que acompanha o futebol de perto e realmente é ou era um grande goleiro de futsal. Nada mais, nada menos
que 1,98 m de altura. O cara literalmente fechava o gol. E além disso, ele tinha uma ótima elasticidade para fazer defesas nos cantos baixos. Nós tivemos a oportunidade de estudar e formarmos na mesma instituição, na Pontifícia Universidade Católica, fizemos a geografia lá juntos, ganhamos vários canecos nos torneios internos da PUC, e depois o Luiz acabou mudando de área e foi para o jornalismo. Luiz, os ouvintes nos ajudaram a formatar um top 10 dos melhores goleiros dos últimos 30 anos, e no fim do episódio trarei esse resultado, trarei essa lista deles. Mas eu gostaria de ouvir um pouco sobre a sua lista, uma vez que eu também pedi para que você montasse a sua. Bora lá? Então, Léo, eu formei a minha lista aqui, pensei muito nessa questão dos principais goleiros da década de 90 para cá, e a minha lista ela envolveu tanto goleiros que se destacaram na América do Sul, como na Europa. Eu acho que tem uma questão mista aí, é muito da característica. Eu coloquei em primeiro lugar o Manuel Neuer, até por esse destaque que eu fiz de unir uma parte técnica embaixo das traves muito eficiente, muito importante, vitorioso, e também ter essa questão de líbero, de saber jogar com os pés, de fazer cobertura bem aguçada. Então, eu acho que da história recente ele foi um goleiro que conseguiu marcar isso muito bem. Em segundo lugar, eu coloquei o Buffon, que, embora não tenha essa mesma questão com os pés, é um goleiro vencedor, que passa segurança, que mesmo mais velho consegue ser ativo e participativo, eficiente no jogo. Então ele ficou no segundo lugar. O terceiro lugar eu coloquei o Dida, porque também foi um goleiro marcante, além da questão dos pênaltis, das defesas milagrosas. A atuação do Dida, por exemplo, em 96, naquele Cruzeiro e Palmeiras da Copa do Brasil, é uma atuação mágica que os mais saudosos vão recordar e lembrar das defesas que ele fez naquele jogo. Então, é aquela história, né, do goleiro que consegue fazer o milagre, ele realmente é o goleiro que traz o caneco, né? Então, acho que pega como muito exemplo essa questão do Dida. O quarto lugar, o Tafarel, que na seleção brasileira conseguiu ser mais vitorioso que o Dida e tinha uma reposição de bola muito boa com as mãos, com os pés nem tanto, mas que também é um goleiro marcante, eternizado aí pelo grito "sai que é sua", Tafarel, do Galvão Bueno. É um goleiro que está na história do futebol brasileiro, não teve tanta participação efetiva na Europa, assim, de destaque, mais com a seleção brasileira, e jogou pelos clubes do Brasil, incluindo o Atlético. O quinto lugar, eu coloquei um goleiro que foi do Manchester United, que é o Peter Schmeichel, que é pai do Schmeichel, que foi campeão inglês recentemente, mas o Peter Schmeichel, o pai, era um goleiro assim, fantástico também, muito bom debaixo das traves, que marcou muito aquela geração no início dos anos 90 do Manchester United. Sexto lugar, Oliver Kahn, um goleiro também importante na história do Bayern, um goleiro que fez uma Copa do Mundo de 2002 muito boa, com exceção da final, que para mim ele acabou falhando naquela bola que ele rebateu do chute do Rivaldo para o gol do Ronaldo, o primeiro gol do Brasil. Então ele acabou não ganhando ali talvez um prêmio, né, de melhor do mundo, destaque da Copa, por conta dessa falha na final. Ele teve a eleição de melhor, mas não a eleição geral da FIFA, né, a eleição do torneio. Então, sim, é um goleiro também que é marcante na história do futebol. Trouxe uma da atualidade para o sétimo lugar, coloquei o Alisson, do Liverpool. O Liverpool conseguiu resolver a questão de goleiro com o Alisson. Se você pegar, por exemplo, na final da Liga dos Campeões anterior, o Liverpool sofreu com o Karius, que acabou falhando, entregando o título para o Real Madrid. Pagou uma fortuna no Alisson, mas é um goleiro que tem essa habilidade com os pés, que sabe jogar e que é muito seguro também debaixo das traves. No oitavo lugar, o Rogério Ceni, porque eu acho que de clubes brasileiros, o Rogério Ceni é um jogador que tem a maior identificação com o clube. Por que eu falo isso? O Pelé com o Santos representa muito mais, obviamente, mas o Pelé jogou numa época que a gente não tinha esses recursos de imagem que tem hoje. Então a passagem do Rogério pelo São Paulo, tudo que ele fez e tudo que ele construiu, tornou esse histórico do Rogério muito forte, muito evidente, né, pelos números de jogos, títulos conquistados, protagonismo. E o Rogério tinha uma frase assim, bem interessante sobre goleiros,
que ele falava muito a respeito dessa questão de cada goleiro ter uma técnica, às vezes, particular. Você tem um treinamento, mas você tem um jeito de sair do gol, uma técnica que às vezes é sua. E que se você consegue aprofundar e aprimorar isso, você se torna um goleiro mais completo. Então é um ponto que eu sempre destaquei do Rogério. No 9º lugar, o Iker Casillas, que recentemente se aposentou, mas foi um goleiro vitorioso no Real Madrid, campeão do mundo com a Espanha. Então é um goleiro também importante na história do futebol, e eu trouxe para o 9º lugar. Embora tenha pessoas que possam falar, mas faltou um Marcos da vida, que foi campeão com o Brasil, eu estou levando em conta a parte da carreira, dos títulos, do cenário, de marcar presença no cenário. Eu acho que o Casillas, por exemplo, embora o Marcos tenha sido um goleiro muito bom, tecnicamente muito bom, eu creio que o Casillas representa mais do que ele. E no 10º eu vou polemizar agora, hein? Chilavert. Porque foi o primeiro goleiro que eu me lembro assim, a bater pênalti, a arriscar a falta, até antes do Rogério, pelo menos na minha lembrança. Então eu trouxe o Chilavert no 10º lugar, embora tecnicamente, embaixo das traves, ele não fosse tão bom como outros que eu já citei aqui, é o 10º da minha lista por conta dessa novidade. Vou polemizar nesse 10º aqui. Luiz Martini, cara, achei sua lista muito boa, muito coerente. Dei uma olhadinha rápida aqui, e vários nomes que você citou se repetem na lista dos ouvintes e na minha lista também. Mas a gente vai falar sobre essas duas listas no final do episódio, como eu disse. E aproveitando que é sua praia, você poderia desenterrar aí uma história curiosa, uma história pitoresca sobre goleiros, os famosos keepers? Bom, quando você pede para contar uma história relacionada a goleiro, o que eu lembro assim de fato curioso, eu vou te falar que tem um caso que é bem antigo, que foi até um historiador do Chelsea que acabou revelando depois, que num clássico, num jogo do campeonato inglês entre Chelsea e Charlton, 1937, mais de 80 anos, teve uma neblina tão forte no jogo que o goleiro do Charlton, Sam Bartan, o nome do goleiro, ele não viu que os jogadores saíram do campo. Então os jogadores saíram do campo com 15 minutos do segundo tempo, com a neblina, que não dava dando para ver nada, mas o time não avisou para o goleiro. Então o goleiro ficou lá por 15 minutos lá ainda, se mexendo, achando que o jogo estava rolando, só que a bola não estava chegando na sua área. E algumas pessoas que perceberam, acharam até engraçado, mas um policial acabou indo até o campo e avisando para ele: corre pro vestiário porque seu time já saiu. Luiz, eu tenho uma opinião que para muitos é impopular, de que os goleiros que jogam na Europa, brasileiros ou não, acabam sendo muito superestimados. Acredito que a ferramenta que eles têm aí de jogarem melhor com os pés, sendo assim boas opções para iniciar jogadas, como você bem disse sobre o próprio Manuel Neuer, que para mim é um cara que está acima da média, inclusive ele é um dos que encabeçam a minha lista. Porém, eu acho que muitos acabam não cumprindo o que o goleiro precisa fazer de fato, que são os milagres debaixo das traves. E eu vou além, eu cito nomes: Alisson, Ederson, De Gea, Kepa, dentre outros. Você concorda com esse raciocínio? É muita moral para os goleiros que atuam no velho continente? Bom, respondendo essa última pergunta, você fala em relação aos goleiros europeus serem superestimados, eu não acho. Eu acho que é muito da característica de jogo, às vezes, da estrutura que o clube oferece. Visto, por exemplo, que o Robertinho, né, que foi considerado aí por muitos um dos responsáveis pela boa fase de goleiros que o Cruzeiro viveu, tanto com o Fábio, há anos aí tendo um bom nível de atuação, como o próprio Rafael, que era reserva e que às vezes tinha titularidade solicitada por alguns e acabou indo para o Atlético para ter essa titularidade, colocar o Vitor no banco. Ele foi fazer treinamento na Europa, ele foi aprofundar suas técnicas de treinamento de goleiro na Europa, então eu acho que isso conta muito. Às vezes a gente vê bons preparadores, mas com métodos que ainda estão defasados, e eu acho que o futebol europeu ele consegue ter essa vanguarda de muitas coisas em relação à preparação, parte tática, técnica.
Então isso conta às vezes para uma evolução de um goleiro. Eu acho que é mesmo da habilidade própria, né, de uma questão inata mesmo, essa questão do goleiro em si, independentemente de jogar no Brasil, na Argentina, né, na América do Sul, como na Europa. Tanto que acho que a minha lista ficou até bem equilibrada. Eu acho que não tem uma questão de ser superestimado. É mais uma questão mesmo da característica do jogador e às vezes com a vantagem de ter uma técnica mais apurada, passar por uma questão de evolução primeiro e conseguir mostrar isso para os olhos do mundo, né? Se você pega a eleição de melhores do mundo, por exemplo, por mais que um jogador sobressaia no futebol sul-americano, na hora de votar, ele vai acabar tendo essa eleição priorizada por questões de quem está na Europa. Se a gente pegar, por exemplo, o ano de 2003, o que o Alex jogou na campanha do Cruzeiro, eu não creio que nenhum jogador tenha jogado no mesmo nível naquele ano. E ele não foi eleito o melhor do mundo. Isso vale também para a questão dos goleiros. Às vezes os goleiros estão muito bem no mercado sul-americano, mas por jogar na Europa, o goleiro tem uma visibilidade maior. Acrescida essa visibilidade, a questão das técnicas mesmo, de treinamento, dessa evolução que é fornecida por lá. De 2002 para cá, todos os goleiros titulares da seleção nas Copas jogavam na Europa. Apesar que em 2006 tínhamos o Dida, que jogava pelo Milan, que na minha opinião é um cara fora da curva, que estava lá defendendo nossa meta. Assim, eu sei que não passa de coincidência, mas com os brazucas da Europa no gol, não ganhamos mais nada. Marcão, em 2002, era goleiro do Palmeiras. Enfim, mas eu tenho uma outra polêmica para você. Ainda dentro da prosa sobre Copas do Mundo, o gol que o Alisson tomou no chute do De Bruyne em 2018... Pra mim, Leozão, era um chute, era uma bola defensável. Eu queria saber sua interpretação, sua opinião sobre aquele lance. Sobre a questão dos goleiros, esse ponto que você falou, também se a gente for olhar, os times campeões, né, de 2002 para cá, né, se for pensar 2006, 2010 e assim por diante, sempre times europeus. Então, os próprios goleiros brasileiros que atuam na Europa estão enfrentando esses jogadores, né, nos torneios, na Liga dos Campeões, nos campeonatos dos respectivos países. Então, acho que é até mais um motivo também, porque eles estão habituados a enfrentar esses jogadores em outras competições e, às vezes, até uma tendência que os técnicos, né, da seleção brasileira podem levar em conta no período da convocação. Como eu te disse, eu acho que a escola lá tem mais avanços em termos de treinamento e também de nível de competição. Competições assim que tem jogadores mais qualificados, tanto que os jogadores, quando aparecem no cenário sul-americano e em outros cenários periféricos, acabam se transferindo para o futebol europeu, que é uma grande vitrine, né? A principal vitrine do futebol mundial. Sobre a questão do Alisson, eu acho que realmente era uma bola muito difícil. É claro que o goleiro poderia fazer um milagre, acho que o goleiro tem essa característica de salvar quando ele consegue aparecer num lance desse. É o milagre, é o lance que vai ser lembrado por todos. Mas vejo uma falha também de posicionamento no Marcelo naquela jogada, porque ele foi recuando e abrindo o espaço, né, o campo de chute do De Bruyne, aumentando o ângulo de chute do De Bruyne. E se a gente for levar em conta o Alisson e o Courtois, o momento do Alisson é muito melhor. E naquele jogo, quem fez a defesa milagrosa foi o Courtois numa bola do Neymar. Então isso pode ser até curioso, né, para ver como que a vida do goleiro é ingrata. Eu acho o Alisson um goleiro melhor que o Courtois, mas naquele jogo quem acabou fazendo a diferença com uma defesa especial foi o Courtois. Luiz Martini, cara, show de bola sua participação no Punhado de Prosas. Muito obrigado mesmo. Nosso projeto tem contado com a presença de nomes marcantes, nomes de peso, e o seu não é diferente. Traz uma confiabilidade muito grande e vai deixando o nosso espaço de resenhas cada vez mais benquisto por todos. Abração na família, Mariana, sua esposa, suas filhotas. Se cuidem, viu, cara? Mais uma vez, obrigado, Léo, pela oportunidade de participar. Espero que o pessoal goste, interaja, participe. É sempre bom estar falando de lista de futebol, né? Nós que gostamos muito, que somos apaixonados pelo esporte. É sempre uma discussão que ninguém nunca tem razão, mas é sempre legal de participar. Grande abraço, fica com Deus, saúde para todo mundo. Se cuidem, gente. Amigos, sem mais delongas, vamos às listas.
Primeiro, a lista que foi confeccionada com a opinião dos ouvintes. Dessa vez a gente não teve muito tempo para coletar as informações pelo Instagram, então a gente contou com 17 participações, e então aqui eu estou desconsiderando a minha lista e a lista do Luiz Martini. O raciocínio é o mesmo utilizado na elaboração da lista dos assassinos das grandes áreas, que o primeiro lugar de cada lista ganha 10 pontos, o segundo 9, o terceiro 8 e assim sucessivamente até chegar ao 10º lugar levando 1 ponto. Sendo assim, o primeiro lugar da nossa lista, o melhor goleiro dos últimos 30 anos, na opinião dos ouvintes do Punhado de Prosas, Dida, com 119 pontos e 14 aparições. Em segundo lugar, Gianluigi Buffon, com 108 pontos e 14 aparições também. Em terceiro lugar, Manuel Neuer, com 76 pontos e 14 aparições. Em quarto lugar, Peter Schmeichel pai, né, com 65 pontos e 10 vezes aparecendo nas listas. Em quinto lugar, Oliver Kahn, também alemão, com 62 pontos, 10 aparições. Em sexto lugar, Iker Casillas, 59 pontos, 10 aparições. Em sétimo lugar, Cláudio Taffarel, com 57 pontos e 10 aparições. Em oitavo lugar, Van der Sar, com 52 pontos e 10 aparições nas listas. Em nono lugar, José Luis Chilavert, com 37 pontos e 10 aparições. E em décimo lugar, Fábio, com 37 pontos e 8 aparições. Já a minha lista, eu vou ser breve, eu vou falar apenas sobre alguns nomes. Primeiro lugar, inevitavelmente, se encontra o Dida. Para mim, foi o maior milagreiro que eu vi jogar. O Luiz lembrou um dos jogos inesquecíveis, que foi aquela final da Copa do Brasil no Parque Antártico. O Dida fez pelo menos umas 9 defesas muito difíceis. Tem até uma entrevista do Luizão num chute que o Dida rebate, a bola sobra na pequena área para o Luizão e ele diz que ele já chutou a bola já pensando na comemoração. Ele não acreditava que o Dida chegaria na bola e o Dida foi lá e o fez. E além dessas situações milagrosas descritas por mim, pelo Luiz, e tá presente para todo mundo buscar aí no YouTube, não só no Cruzeiro, mas no Corinthians, no Milan. Na seleção ele poderia ter tido mais oportunidades, né? Apesar dele ter disputado a Copa de 2006. O Dida passava uma confiança inacreditável. Praticamente o Cruzeiro não tomava gol de faltas quando o Dida estava aqui. Eu lembro de 2 gols de falta que o Cruzeiro tomou. Um na final da Copa do Brasil, desse mesmo ano, do zagueiro Cláudio, uma pancada do meio da rua, e um gol contra o Paraná na Vila Capanema, a falta na risca da área, né, ali dentro da meia-lua, e uma bomba por cima da barreira, impossível de se defender. Segundo lugar, Manuel Neuer. Eu concordo que ele é um goleiro diferenciado, concordo com as argumentações do Luiz. A gente teve demonstrações de que, além de jogar com os pés, o cara faz milagres agora na final da Champions. Terceiro lugar, Gianluigi Buffon. Eu não considero ele milagreiro como os 2 primeiros, mas é um cara com um perfil de liderança muito vencedor e tem uma carreira que ainda não terminou. Em quarto lugar, o holandês Van der Sar. Em quinto lugar, o Fábio, que para mim é o maior injustiçado do futebol brasileiro na posição. É um goleiro que manteve um alto nível aí durante pelo menos uns 5 anos seguidos. Em sexto lugar, eu coloco o Oliver Kahn, fez uma ótima Copa do Mundo de 2002. Em sétimo lugar, o Taffarel. Oitavo lugar, o Peter Schmeichel, também acho um grande goleiro. Em nono lugar, um goleiro belga, que fez uma ótima Copa do Mundo, 94, Prud'homme.
E em 10º lugar, o Chilaver. Confesso para vocês que eu fiquei numa dúvida muito grande em colocar o Chilaver e não colocar o Rogério Ceni. Porém, eu acho que o Rogério Ceni ele transcende o lance de ser somente um goleiro. Eu acho o Rogério Ceni um dos maiores jogadores da história do futebol pelo que ele conseguiu fazer com os pés. Um goleiro ser tão perito, ser tão preciso nas cobranças de falta. Mas, tirando algumas partidas que ficaram marcadas na história, né? Aquela final contra o Liverpool, que o Rogério Ceni realmente fechou o gol, eu não considero ele milagreiro como os demais. Mas, falando sobre o Chilaver, eu tive algumas oportunidades de assistir em loco jogos do Chilaver por 2 oportunidades, uma Supercopa que o Vélez Sarsfield venceu o Cruzeiro no Mineirão, e o Chilaver fez uma apresentação espetacular, além de ter sido, como bem disse o Luiz, o pioneiro no fato de ser um goleiro artilheiro. Eu vou lhe avisar, goleiro não pode falhar. Caros ouvintes, é isso, por hoje é só. Espero que tenham curtido mais essa enquete do nosso programa. É muito prazeroso ter acesso à opinião dos ouvintes e tenho recebido muitos pedidos para fazer um episódio com os maiores camisas 10, os melhores zagueiros de todos os tempos, enfim. Com calma abordaremos esses tópicos futebolísticos sim. Queria agradecer de viva voz um de nossos âncoras, Alberto Malta, por sua enorme capacidade técnica na edição dos episódios, né? Esse que a gente gravou, eu contei novamente com seus superpoderes. E compartilhe com os seus o nosso punhado de prosas. Lembrando que estamos em todos os aplicativos, todos os tocadores de podcast. E também no YouTube e no Instagram. Apareça por lá, deixe sugestões. Na sexta-feira, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para reflexões. Um forte abraço e até mais!